A paz, irmãos, tudo bem? Então, nós temos uma pergunta para responder de um irmão que é sobre a morte de Judas, né? A morte de Judas, pois ela tem duas escrituras que falam sobre o assunto, Mateus capítulo 27 e Atos capítulo 1. E ali vem um pouco de divergência na maneira que está a explicação, mas divergência somente no texto e não no contexto. O contexto está correto, pois a Bíblia não tem erros, a Bíblia é uma palavra inerrante, a Bíblia está 100% correta. Porém, como são dois autores diferentes que fazem os livros, cada um coloca a parte que lhe compete mais, que lhe acha mais importante relatar sobre o assunto, né? Se formos ver cada escritura, você vai ver que elas estão sendo relatadas em momentos diferentes, em ambientes diferentes. Então, nós vamos primeiro para Mateus capítulo 27, que diz assim, Mateus 27, 4 e 5 diz assim: Pequei, traindo sangue inocente. E responderam eles: O que nos importa? Isso seja contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Irmãos, aqui fala o momento em que Judas foi ter um encontro com os sacerdotes para se consertar, se redimir, tentar desfazer o que ele fez, o erro que ele fez. Muito interessante nós observar, e até eu abro um parênteses aqui, que se você for analisar, os sacerdotes não estavam nem um pouco interessados com a vida, a alma de Judas. Simplesmente era o dinheiro que tinha importância do que ser feito com ele ou não. Mas com Judas eles disseram: olha, isso é um problema teu, te vira, não tenho nada que ver. E hoje muitas igrejas e muitas lideranças estão assim, que eles não se importam nem um pouco com a tua vida espiritual ou os pecados, mas se importam sim com o dinheiro, o que fazer com o dinheiro, ou qual destino dar para ele, ou se você tem dinheiro para ajudar. Então, isso nós já estamos vendo no resto do mundo, em muitos lugares existem isso, e é terrível, porque Judas, ele foi procurar um conserto, mas ele não encontrou, porque não tinha, ele não foi, primeiro, porque os sacerdotes não eram homens de Deus mais ali, e ele deveria, na verdade, ter ido tentar se consertar com Cristo, mas Cristo já estava entregue, né? Então ele não sabia o que fazer. Mas, irmãos, o ponto, voltando ao assunto, o ponto importante é, a Bíblia diz que, então ele tendo atirado as moedas, ele retirou e foi se enforcar. Essa escritura foi se enforcar, ela pode ter dois sentidos. O primeiro delas é o literal, sim. Ele foi, pegou uma corda, foi amarrar numa árvore e se pendurar para morrer, se enforcar ali. O segundo pode ser que ele foi suicidar-se, ele foi procurar a morte, ele foi simplesmente achar um meio de se matar. E nós vamos avaliar as duas interpretações. São várias interpretações sobre esses textos, mas primeiro essas duas. Então, se Judas foi para suicidar-se, ela dá completamente de encontro com Atos 1 e o versículo 18, que diz assim: Ora, este adquiriu um campo com recompensa do pecado, e jogando-se de cabeça, partiu-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, essa é uma das interpretações, que Judas, naquela escritura, enforcar-se, relata como suicidar-se, né? É um modo figurativo que ele estaria indo se suicidar, né? E fecharia totalmente de encontro com o texto em que ele chega num penhasco e se joga, né? E se mata se jogando penhasco abaixo. A outra interpretação que tem é que realmente Judas foi enforcar-se, e no lugar que ele foi se enforcar era um lugar que ao redor tinha um desfiladeiro. E ele, no seu ato de enforcamento, a corda arrebenta, ou o galho quebra, ou ele acaba caindo abaixo e morre, né?
e se arrebenta, né, penhasco abaixo, devido ao enforcamento, ou a corda estourar, ou ele não conseguir ter êxito no momento e acabar caindo abaixo. Então, este é a segunda interpretação. Então, contextualmente, as duas escrituras estão super corretas, né? São a maneira que ela foi relatada que dá uma simples interpretação que pode ter dois meios. A terceira interpretação é que Judas realmente se enforcou, mas com o passar dos dias, o corpo de Judas, né, no seu processo de decomposição, ele acaba se estourando, ele acaba se esvaindo, porque tem pessoas que acontece, né, quando ela morre, o seu intestino, ele cria um gás interno, ele acaba, né, estourando, e também o processo da decomposição começa a apodrecer o corpo e ele cai abaixo. Então o que eles encontram é os pedaços de Judas caído abaixo, né? Mas não porque foi no exato momento, mas foi no decorrer dos dias, e ficou notório ao povo que as entranhas de Judas, né, caíram e tal. Porque quando um corpo foi, como ele foi um suicida, né, isso é inegável que ele foi suicida, provavelmente o corpo dele não foi retirado, né, do enforcamento, do ato de enforcamento, e foi deixado ali. Tanto aos animais de rapina comerem, os animais, né, abutres e corvos comerem, também quanto aconteceu esse fato de ter se estourado seu corpo e caído abaixo após a sua morte, né? Então, o interessante, irmãos, aqui, se vocês forem ver, aqui Lucas relata o final e Mateus relata o início, né? Mateus relata que ele entregou as moedas e foi se enforcar. E Lucas, desculpa, relata o final que é encontrado, né? Ele partido, a sua cabeça se partiu, suas entranhas se derramaram. Então, cada um conta uma parte da história. E as duas partes, sim, existem conexão. Existem conexão, porque propriamente Judas pode ter se retirado para se enforcar, mas acabou não se enforcando, acaba se jogando. Ou também ele acaba se enforcando e acontecendo essas outras duas interpretações que nós lhe passamos. Todas essas interpretações são interpretações judaicas, são interpretações da época, interpretações de né, conhecedores do assunto da época. Então, a Bíblia, ela não tem erros. Pode ter certeza no teu coração. Ela tem maneiras de se interpretar, né? Então, por isso que você tem que sempre usar o texto com o contexto. Aí não existem erros. Agora, o texto fora do contexto, né? Um versículo fora do contexto, ele traz uma certa divergência, sim. Por isso que nós temos que ver sempre a história no seu amplo, no completo, para você entender tudo o que estava acontecendo. Então, espero que esse estudo tenha te ajudado, tenha, né, trazido alguma resposta para você. E se surgir alguma outra dúvida, você pode voltar a nos perguntar, que estamos aí para ajudar a todos os irmãos. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.